Olá, meus queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas, que prazer estar aqui com vocês mais uma vez para este nosso ponto de encontro, este espaço semanal para o estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos agradecidos a Deus por mais esta oportunidade e também essa feliz que nos proporciona esta ocasião tão feliz. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez no estudo desta semana. O link que aparece aí na sua tela é uma motivação para você se inscrever nos canais da Sa Feliz. Uma vez que você faça a sua inscrição, você vai receber no seu WhatsApp o conteúdo ou o resumão, que é para quem gosta de assistir a lição completa, ou as porções diárias para quem gosta de estudar cada dia. Você também vai poder postar os seus pedidos de oração, fazer os seus comentários e fica aqui o nosso estímulo para que vocês compartilhem o conteúdo para alcançar pessoas que de outra maneira não seriam alcançadas. E aqui vai o meu abraço para todas essas pessoas que recebem o conteúdo enviado pelos nossos amigos e irmãos. Que você também seja ricamente abençoado pela lição. Nós estamos avançando no estudo do livro de Josué. Chegamos à lição de número 11, Vivendo na Terra Prometida, e eu espero, com certeza, com toda a alegria do meu coração, que esses momentos que passarmos juntos sejam significativos para você, que a lição faça a diferença espiritual na sua vida e que a bênção de Deus nos acompanhe. E para isso, vamos orar. Convido você a curvar sua fronte, fechar seus olhos para uma palavra de oração. Senhor Deus, Pai nosso, graças te damos por esta família linda, maravilhosa que se reúne aqui nos canais da Sa Feliz, por aqueles que recebem o compartilhamento feito, que o Senhor a todos nos alcance, a todos nos abençoe, dando-nos uma mente e entendimento, apta a ter entendimento e compreensão do estudo, e um coração disposto a viver segundo as tuas instruções. Fica conosco, bondoso Deus, abençoa essa família ao redor do mundo, onde quer que estiverem, e que a tua graça permaneça conosco hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Assim, chegamos a mais um estudo. Verso para memorizar diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Na versão Almeida e Revista atualizada, a gente se lembra do versinho, né? A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Formas de dizer, a forma a gente decorou nessa outra versão, e parte do que está neste texto de Provérbios 15:1 é o conteúdo da lição dessa semana. A dissensão que houve, as suspeitas que houve e a forma como as 9 tribos e meia se dirigiram às 2 tribos e meia a respeito de um altar que foi construído ali nas proximidades do Jordão. É o que nós vamos estudar. Vamos ver o capítulo 22 de Josué e o desafio que surgiu por causa desse altar. E todas as reações das 9 tribos e meia e como responderam os filhos de Rubem, de Gade e da meia tribo de Manassés. Então, a lição aqui da introdução, ela faz algumas perguntas para nós. Por que é tão perigoso chegar a uma conclusão precipitada sobre o comportamento dos outros? Por que corremos perigo quando tiramos conclusões precipitadas sobre aquilo que achamos que estamos vendo? Como podemos promover a unidade na igreja? Porque é importante ter em mente o alcance maior do nosso chamado, da nossa identidade, e não se deixar afetar por intrigas, acusações ou outras situações. Bom, diz o autor, essas são algumas das questões que vão aparecer em nosso estudo para nossa reflexão. E aqui fica, irmãos, uma lição preciosa para nós, não é? A primeira lição que vemos é que se de um lado nós não devemos nos precipitar para fazer julgamentos com respeito àquilo que achamos que sabemos dos outros, fica também o estímulo para que, uma vez atingidos, uma vez afetados por esses julgamentos, e às vezes por palavras até duras, nós tenhamos uma reação que promova a paz, que promova o bem. Esse é o conteúdo da nossa lição e, desta maneira,
nós pomos um ponto final na lição do sábado à tarde. Avançamos para a lição de domingo, cujo título é Comprometimento. E os versos a serem estudados são os versos 1 a 8 do capítulo 22. E esses versos vão destacar, de forma elogiosa da parte de Josué, a responsabilidade que os filhos de Rubem, Gade e a meia tribo de Manassés tiveram com relação ao compromisso que assumiram lá diante de Moisés e diante de Deus, que eles não se instalariam no seu espaço de terra que ficava antes do Jordão, antes de atravessarem o Jordão, antes que os seus irmãos também não estivessem instalados na sua herança. E estas palavras, elas vão aparecer de forma muito especial aqui, no verso 1 e 2. Vou pedir para a produção colocar para nós, por gentileza, produção, 22, 1 e 2. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e lhes disse: tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, durante longo tempo até o dia de hoje, não desamparastes, antes tivesses o cuidado de guardar o mandamento do Senhor, vosso Deus. Irmãos, que elogio maravilhoso. Josué dizendo que durante longo tempo eles não haviam desamparado, que eles haviam guardado a promessa. Eu fiquei pensando nisto aqui. Será que a igreja, nossa comunidade, os nossos líderes poderiam dizer para nós, para a minha igreja local, para a minha família e para mim individualmente: parabéns, você tem cumprido fielmente aquilo que você prometeu. Se nós pensarmos lá no nosso batismo, os votos batismais que fizemos, os compromissos que assumimos diante de uma comunidade religiosa, será que a nosso respeito, a respeito da nossa família, da nossa própria igreja, da nossa própria congregação, se poderia dizer o que Josué disse para essas 2 tribos e meia? Que lindo ver pessoas que cumprem a sua responsabilidade. Então, uma expressão que aparece durante longo tempo. Sabe que, irmãos, eu nunca havia pensado? A lição vai nos dizer aqui que foram cerca de 6 a 7 anos. Às vezes, fazendo a leitura do livro de Josué, como há pouco fizemos aqueles que acompanham aí, seguem o Revivados por Sua Palavra, que é a leitura de um capítulo da Bíblia por dia. Estamos hoje terminando aí o livro de Juízes, já passamos de Josué, mas há pouco tempo lemos. Parece tão rápido, porque a leitura de poucos capítulos nos dá a sensação de que foram poucos anos, mas foram aí de 6 a 7 anos, em que eles deixaram as famílias, as esposas, os filhos. Certamente alguns ficaram ali na terra cuidando, mas, irmãos, não deve ter sido fácil esse tempo, e eles permaneceram fiéis. Esses versos, eles também nos ajudam a entender a importância dessa lição, de que a nação era uma nação una, era uma nação por inteiro. E interessante, irmãos, que aqui continuando a leitura, verso 4, por exemplo, Josué diz: voltem agora, voltem com os bens, com as riquezas que vocês ganharam, e desfrutem disso, não é? Aqui o verso 8 diz a mesma coisa. Mas tem um ponto, irmãos, no verso 5, que eu quero pedir para a produção colocar. Diz assim, 22:5. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. E aí, então, Josué vai dar 5 conselhos. Que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele, e o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Este discurso curto, breve de Josué, ele é uma prévia do discurso de despedida que Josué fez, que está nos capítulos 23 e 24.
é uma prévia. Esses 5 pontos que eu mencionei para vocês, que estão aqui neste verso 5, eu anotei aqui e se destacam: que ameis o Senhor vosso Deus, primeiro. Segundo, andeis nos seus caminhos. Terceiro, guardeis os seus mandamentos, vos achegueis a ele e o sirvais de todo o vosso coração. Irmãos, que 5 conselhos preciosíssimos para a nossa vida podemos trazer para nós como um conselho precioso, que amemos, que devamos amar ao Senhor nosso Deus. Em primeiro lugar, primeiro grande mandamento, que andemos nos seus caminhos. Esse é um sinal de obediência, de submissão. Que guardeis os seus mandamentos, um sinal de fidelidade, a nossa parte que deve ser feita não para alcançar o favor de Deus, mas para demonstrar a nossa gratidão. Que vos achegueis a Ele, isso fala de proximidade, fala de uma posição de companheirismo aplicada muitas vezes ao casamento, às amizades ou a outros relacionamentos. Então, achegar-se ao Senhor, dedicar tempo para a comunhão com Deus. E, finalmente, o sirvais de todo o coração. Um serviço que vem depois do amor, um serviço que vem depois da obediência, um serviço que vem depois do achegar-se ao Senhor. Olha que interessante essa ordem, como as coisas acontecem, não é? O serviço, ele fecha esses 5 conselhos preciosos deixados por Josué a estes nossos irmãos israelitas lá daqueles tempos e que serve perfeitamente para nós hoje. O autor termina a lição do domingo dizendo o seguinte: na vida cotidiana, muitas vezes nós enfrentamos desafios e dificuldades que podem nos conduzir a desânimo ou até a desistir. Às vezes, é fácil fazer isso, desanimar, desistir. No entanto, nós podemos buscar o poder do Senhor, que promete estar conosco e nos capacita a fazer o que Ele nos pede. Se mantivermos diante de nós em alta consideração o chamado, a nossa vocação, a nossa identidade, nós então receberemos motivação para seguir em frente cada dia, apesar dos desafios e lutas que fazem parte da nossa condição. Olha que palavra abençoada aqui no encerramento da lição do domingo. Lutas, desânimos, desistência estão à nossa mão, diante de nós a cada dia. Mas nós podemos renovar as nossas forças no Senhor diariamente e seguir em frente como fizeram aqueles homens. Agora havia chegado o tempo deles voltarem e, como eu havia mencionado, olha o verso 8, voltai às vossas tendas com grandes riquezas, diz aqui o versículo, com muitíssimo gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitíssima roupa. Reparti com os vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Irmãos, sempre existe uma bênção para a fidelidade, para a obediência. Aqui, além de tudo, houve também uma bênção material. Nem sempre nós usufruímos uma bênção material, mas a bênção do Senhor é completa. Ela é completa. Então certamente, eu desejo, irmãos, que cada um de nós possa também usufruir dos resultados de uma vida de fidelidade e obediência. E desta maneira, colocamos um ponto final na lição de domingo. Avançamos para a segunda-feira, onde vão aparecer as suspeitas e as acusações. Elas estão aqui nos versículos 9 até o versículo 20. Nessa parte da história, o que pensaram os irmãos que haviam voltado para a sua terra. E olha que interessante, irmãos, eles cruzam o Jordão novamente, em sentido contrário ao que haviam cruzado os filhos de Israel quando tomaram posse da terra. Eles cruzaram junto com aquele povo e os ajudaram a se instalar, eu mencionei, por 6 ou 7 anos, e agora eles fazem o sentido contrário. Possivelmente, eu não sei se eles passaram pelo mesmo lugar que haviam atravessado, possivelmente sim. Talvez eles tenham visto ali outra vez as pedras que foram colocadas e caiadas e escritas as recomendações de Moisés, viram ali o altar que Josué havia feito, as pedras ordenadas, mas o altar era posto com uma pedra representando cada tribo, e quem sabe ali, por ver isso, eles tiveram a ideia, vamos nós também fazer um altar para que no futuro os nossos filhos e os filhos dos nossos irmãos que estão do outro lado do Jordão
Não pensem que nós não somos do mesmo povo, essa foi a intenção deles. Mas eles, para fazer isso, eles não consultaram o sumo sacerdote Eleazar, eles não consultaram a Josué, eles simplesmente fizeram. E voltando para os seus lares, diz aqui a narrativa, que os filhos de Israel ouviram a respeito deste altar. E sem saber, irmãos, sem buscar saber os motivos, as razões pelas quais os seus irmãos do outro lado do Jordão haviam construído esse altar, eles já se enfureceram e já queriam fazer guerra. Mas alguém teve a ideia de nomear uma expedição, um grupo, chefiado pelo filho de Eleazar, do sumo sacerdote Eleazar, Finéias, que seria o sumo sacerdote seguinte, e eles foram tirar satisfações com os nossos irmãos. E interessante, irmãos, que o autor faz questão de dizer que toda a congregação, referindo-se às 9 tribos e meia, como que se já tivesse excluindo aqui as 2 tribos e meia, que eles chamam de filhos de Rubem, filhos de Gade e os da meia tribo de Manassés, como que já demonstrando, uma separação já aconteceu. A congregação de Israel são as 9 tribos e meia. Esses que fizeram esse altar, querendo ter uma cerimônia religiosa exclusiva, esses já não fazem mais parte da nossa comunidade. Irmãos, olha só que perigo, que risco, né? Então, o texto não explica os motivos. E certamente essa explicação também não chegou. E sabe, irmãos, aqui tem uma lição para nós. É muito interessante. Os membros das 2 tribos e meia, fica comprovado no estudo da lição, eles não estavam errados. Os objetivos pelos quais eles haviam construído esse altar não era para adoração. Os das 9 tribos e meia se apressaram, mas tem uma coisa, irmãos, temos que evitar a aparência do mal. Não teria custado nada os líderes dizerem, Josué, Eleazar, Finéias, chamem aqui os cabeças das tribos, nós vamos fazer venham, participem conosco, nós vamos aqui construir um altar para que as gerações futuras, tanto as que estão de um lado quanto do outro do Jordão, jamais pensem que nós que ficamos deste lado não pertençamos à casa de Israel. Não teria custado eles fazerem isso. Irmãos, às vezes a aparência do mal, ela é tão danosa quanto o próprio mal. Então, irmãos, cuidemos com a aparência do mal. Cuidemos para não dar a aparência do mal. Talvez esse seja um dos maiores desafios que nós temos como cristãos, é você agir de acordo com a sua consciência, de acordo com as suas convicções, não transgredindo nenhum procedimento da palavra, mas mesmo assim, como vivemos em comunidade, como vivemos em família, em grupo, nós precisamos sim dar satisfações, nós precisamos sim ter uma vida clara, de transparência. Não devemos ser guiados pelo que os outros pensam, não é isso? Esse é o outro extremo. Mas não custa dar um passo, porque vivemos em comunidade, somos uma família. Isso vale, irmãos, para muitas coisas, pequenos costumes. Eu não acho problema isso, não acho problema aquilo, mas tem um grupo que acha. E por amor desse grupo, nós nos abstemos de certas práticas, de certos costumes que vão escandalizar, que vão provocar maus sentimentos nos nossos irmãos. Olha, queridos, esse aqui é um desafio muito grande para nós como cristãos. Talvez um dos maiores que Paulo tratou dele com extensão, e não há tempo para isso, lá em Romanos capítulo 14. Então, voltando aqui ainda para finalizarmos, a confusão estava instalada. Surge um altar, para que esse altar? Agora eles vão sacrificar ali, vão ter o seu próprio sistema de sacrifício, o altar é um só, a tenda da congregação é uma só. E então a confusão se armou, a confusão se formou, e esses representantes foram até eles, e antes de ver o que aconteceu nesse diálogo, pomos aqui um ponto final na lição da segunda-feira e avançamos para a lição da terça-feira. O que levou de forma mais marcante a aflorar esse zelo dessas 9 tribos e meia? A lição faz 2 destaques aqui,
justamente tirando do próprio discurso que eles levaram para as 2,5 tribos, um discurso considerado duro, porque eles não perguntaram, eles acusaram. E esta acusação antes da pergunta, foi nessa acusação que eles lembram no verso 17, acaso não nos bastou a iniquidade de Peor? E no verso 20, não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no tocante às coisas condenadas. Eles lembram de 2 episódios. O primeiro, mencionado no verso 17, é o episódio que envolve Balaão. Balaão foi para amaldiçoar, ele não conseguia amaldiçoar, então ele sugeriu uma tática em que os filhos de Israel se prostituíram com idolatria, mas era um culto idólatra com prostituição, chegando ao ponto de Finéias, que estava chefiando essa mesma expedição, entrar numa tenda onde o israelita, de forma rebelde, de forma revoltosa para todos, estava tendo relações sexuais com uma midianita na sua tenda e todos viam a luz do dia, todos viam, e Finéias foi e transpassou esse cavaleiro com uma lança. Interessante que a Bíblia menciona o nome deles, era Zinri e Cosbe, está em número 25, 14 e 15. São nomes que a gente quase não lembra, eu não lembraria, mas estão registrados. Ele era um príncipe da tribo de Simeão e ela era também uma princesa dos medianitas. Então, eles foram traspassados por essa lança. Então, esse é o episódio de Peor. Muitos morreram nessa idolatria com prostituição. E o outro episódio é o Acã, que nós estudamos ainda nesse trimestre, né? E lembramos muito bem das lições. E eles dizem, será que vocês não se lembram que por causa das ações de um grupo menor, tanto lá no deserto em Baal Peor, como aqui já na entrada da Terra Prometida, uma única família, e todos nós paramos, então vocês querem atrair sobre nós agora toda uma condenação? E essa delegação vai com palavras duras de acusação, acusando aquelas 2,5 tribos de sacrilégio, de rebelião. E eles usam uma expressão, né? Assim diz, mas não é do Senhor, assim diz eles, né? Os seus líderes. Isso está no verso 16, eles começam, assim diz toda a congregação, ou seja, eles estavam cheios de autoridade e fazem esta acusação, eles lançam a acusação de que estavam transgredindo porque haviam construído um altar para sacrifícios, para cerimônias. E eles usam aqui, a Bíblia registra no verso que eles estão fazendo aqui a acusação, né? Que esta infidelidade, também é usada a palavra transgressão. Que infidelidade é esta? Deixando de seguir o Senhor, rebeldia contra o Senhor. Então, aparece aqui a palavra transgressão. Transgressão, que é a mesma palavra que foi usada para descrever o pecado de Acã. Olha que interessante. E ela vai ocorrer várias vezes nos livros de Moisés. Aqui eu já mencionei os exemplos de Acã e Baal Peor. Eles expressaram com toda essa palavra dura a preocupação de que haveria uma nova apostasia e uma nova consequência, novos problemas que seriam atraídos pelo povo de Israel da parte de Deus, repreensões. E o que aconteceu na sequência? Bom, isso é o que nós vamos ver na próxima lição. Na lição do dia seguinte, aqui pomos um ponto final na lição da terça-feira. E vamos ver agora, na lição da quarta-feira, a forma como aquelas 2,5 tribos responderam. Então eles foram fortemente acusados de que aquele altar era para rebelião, era para transgressão, e eles ouviram calados. Primeira lição, irmãos, ouvir calado. Às vezes é difícil para nós, nos custa muito ouvir calados alguma coisa que nós não somos culpados. Nos custa ouvir. E nos custa muito mais ouvir calados. E nos custa muito mais ainda manter a calma. Como aquelas 2,5 tribos mantiveram. Certamente uma representação delas. Então, olha que desafio. Sabe, irmãos, muitas vezes nós somos acusados, levantam-se suspeitas de nossa conduta, por apenas pensarmos
que sabemos e vimos o erro. Irmãos, nós não fomos constituídos por juízes de ninguém, nem por acusadores dos nossos irmãos. Nem nossos pastores são delegados de polícia para ir atrás de procedimento deste ou daquele. Nem nossos anciãos. Então temos que ter muito cuidado disso. Cuidado com esse zelo que aflora, e nesse zelo que aflora já vai a metralhadora apontada e já solta a bala para tudo quanto é lado. Isso machuca as pessoas, fere as pessoas. Como reagiram os nossos irmãos das 2,5 tribos? Que lição preciosa para nós. Mantiveram a calma, ouviram uma acusação que não procedia, esperaram que eles terminassem de falar. E depois, então, eles apresentam a sua resposta a partir do verso 21. E eles dizem: o poderoso, o Deus, o Senhor. E eles repetem: o poderoso, o Deus, o Senhor, Ele o sabe. Produção, coloca para nós aí. Vamos trazer esse versinho. Não tinha pensado em colocar, mas vamos agora. E aí, ó, tá aqui na tela. O poderoso, o Deus, o Senhor. O poderoso, o Deus, o Senhor. 2 vezes eles fazem essa invocação. Ele o sabe. Em Israel mesmo saberá. Se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor, hoje não nos preserveis. Olha que coisas, olha. Deus sabe e vocês agora saberão. E se foi por fidelidade, será uma coisa. Se foi por rebeldia, que nós não sejamos preservados. Olha que resposta sábia, né? Essa frase inicial, que apresenta 3 nomes: El, o poderoso; Elohim, Deus; Yahweh, o Senhor. Olha que interessante. A frase repetida 2 vezes, ela coloca uma força decrescente, pois ela se torna um juramento para eliminar dúvidas e as falsas acusações que quase levaram a uma guerra civil em Israel. As 2,5 tribos, eles também reconheceram a sua responsabilidade em preservar os princípios, a unidade, e na sua defesa eles explicam para que construíram o altar. Esse altar é construído como um memorial para que as famílias destas 2,5 tribos jamais sejam rejeitadas pelas famílias das 9,5 tribos, para que no futuro os nossos filhos não pensem que não fazemos parte do povo. E a explicação dada de forma gentil, de forma como diz o verso para memorizar, né? A resposta branda desvia o furor. Acalmou a delegação e eles, na verdade, tinham agido de acordo com o temor do Senhor, agido por princípios de fidelidade e também de consideração com as 2 tribos, com as 9,5 tribos. A verdadeira base da unidade de Israel, olha que frase interessante. De fato, ela não estava na geografia, não estava na extensão física da terra, mas na fidelidade a Deus, de um lado do Jordão e de outro lado também. Que lição preciosa para nós. Estamos sendo acusados? Alguém está falando algo que você não fez? Tenha calma. Escute até o fim se falarem com você. Não responda apressadamente. Não se apresse em responder. Mantenha calma. Escute tudo que as pessoas estão dizendo. Depois, com calma, com tranquilidade, fale a verdade, mostre o seu lado, a sua versão. Conselhos preciosos para nós. E vamos sempre nos lembrar, não vamos descuidar da aparência do mal. E a reação das 9,5 tribos foi uma reação de contentamento. Eles ficaram felizes. E assim, aquilo que poderia ter sido uma fagulha num galão de gasolina, se acalmou, todos ficaram felizes, contentes. Os israelitas das 2,5 tribos não se sentiram ofendidos, porque eles não deviam, irmãos. Essa sensibilidade também exacerbada, qualquer coisa já, pelezinha de coelho já marca, não é? Nós como cristãos, na nossa caminhada,
Nós temos que amadurecer e ir desenvolvendo um corinho de jacaré aí, às vezes pelezinha de coelho, qualquer cara não olhou para mim, não falou comigo, coisas menores, pequenas, não me chamou, não me convidou. Irmãos, vamos viver acima disso. Vamos ter um pouco mais de resistência a essas reações humanas que podem desestabilizar relacionamentos e o bem-estar de uma comunidade. Pense nisso. E desta maneira, colocamos aqui um ponto final na lição da quarta-feira. Avançamos para a quinta-feira, onde nós iremos entender e considerar, irmãos, esta resolução de conflitos. Mas antes, o autor não fez aqui um destaque, mas eu quero fazer. Coloca para nós aí, produção, o 22:34, que é o último verso do capítulo 22. Diz assim: os filhos de Rubem e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, porque disseram: é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Estava aqui vendo o comentário bíblico, que eu quero até pegar em minhas mãos, e diz que a palavra hebraica para testemunho, usada nas nossas versões mais recentes, não aparece nos originais, nos manuscritos mais antigos. Aparece alguma coisa assim: e Josué deu um nome ao altar dos filhos de Rubem, os filhos de Gade, a minha tribo de Manassés, e disse: é um testemunho. Ou seja, quando Josué se referiu a esse altar, ele disse: olha, ele é um testemunho. Possivelmente por conta desta palavra dita por Josué, eles passaram a chamar o altar de testemunho. Mas o sentido original era que o altar é um testemunho. E o comentário bíblico, depois de dar essa explicação, eu achei muito interessante. Ele menciona aqui 3 lições interessantes. Primeiro, até mesmo as melhores intenções, com frequência, podem ser mal interpretadas. Segundo, é muito melhor ser zeloso pelos irmãos, com um zelo piedoso, não nervoso, mas piedoso. No caso deles foi nervoso, né? Então é melhor sermos piedosos, mas de forma amorosa, de forma mansa, do que não nos importarmos com a salvação. Se você imagina que alguém está enfrentando alguma dificuldade, converse, siga o princípio de Mateus 18, converse primeiro, pergunte para a pessoa: fulano, está acontecendo isso? O que está havendo? O que está por trás? O que está por trás disso tudo? Demonstre esse amor, esse zelo. Gostei dessa palavra. E terceiro, ainda que alguém, você, esteja sendo acusado falsamente, ouça a acusação com calma e com espírito de humildade e mansidão, faça a sua defesa. 3 conselhos que apareceram no comentário bíblico, e a lição nos dá 6 conselhos. Vamos ver esses conselhos rapidamente, sem comentários. Quando as coisas dão errado, ou parecem dar errado, a melhor coisa a fazer é buscar o diálogo, em vez de reprimir os pensamentos até que as emoções explodam. Tem pessoas que guardam, e explode. Diz que não ia comentar, acabei comentando. 2, mesmo que alguém esteja convencido de sua própria avaliação, não deve tirar conclusões precipitadas. 3, converse sobre os problemas, reais ou aparentes, antes de agir de acordo com aquilo que você acha que sabe. 4, esteja disposto a fazer um sacrifício para alcançar a unidade. Gostei desse ponto 4. 5, quando for acusado com ou sem razão, use o recurso da resposta branda, uma resposta gentil. E 6, alegre-se e louve ao Senhor quando a paz for restaurada. Irmãos, aqui no encerramento da lição da quinta-feira, o autor diz o seguinte: a unidade nunca pode ser um argumento para ignorar a verdade ou abandonar princípios. Bom, ou seja, você, por manter a unidade, você rebaixa a norma. Você cede para que o erro aconteça. Não, isso nunca deve acontecer. Nós devemos erguer o padrão e amar as pessoas e lutar com elas e por elas para que elas se mantenham unidas
mas de acordo com os princípios, não de acordo com o que eu acho, de acordo com os princípios bíblicos, de acordo com as orientações do Senhor e de acordo também com aquilo que a igreja compreende a respeito desse assunto. Lembre-se, irmãos, nós somos uma igreja. Uma igreja é uma congregação. Somos uma família estendida. E aquilo que fazemos importa, sim, para os demais. A vida é minha vida, meus costumes, Não, para nós como igreja isso não vale. É minha vida, mas eu pertenço a uma comunidade, tenho que respeitar essa comunidade. Desde pequenas coisas, coisas maiores, nós devemos agir em comunidade, não nos esqueçamos disso, irmãos. Somos uma igreja, somos um povo mundial. E eu tenho percebido que tem surgido muitos adventismos dentro do adventismo. Por quê? As pessoas querem acomodar a igreja adventista aos seus gostos e vontades, e não acomodar a sua vida aos padrões e princípios da palavra de Deus. E aí vão surgindo práticas. Eles querem sair da igreja, mas não querem viver de acordo com aquilo que a igreja compreende ser a mensagem da palavra de Deus. E surge aí o conflito. São temas delicados para nós pensarmos e desta maneira colocamos um ponto final na lição da quinta-feira. A lição da sexta-feira apresentou aqui 4 parágrafos. E eu vou pedir que a produção coloque primeiramente os 2 primeiros. Coloque junto, produção. Vamos ler. E depois o terceiro parágrafo, sozinho. Vamos fazer a leitura dos 2 primeiros parágrafos. Um bem curto, com 2 linhas, outro um pouquinho maior. Ao mesmo tempo que é importante tratar o pecado com firmeza, diz Ellen White, é igualmente importante evitar o julgamento ríspido e a suspeita infundada. Olha que preciosidade. Devemos tratar o pecado com firmeza, evitando nos acomodarmos àquilo que está errado, mas ao lidarmos com isso, essa firmeza ela tem que vir acompanhada de amor, de brandura. A sabedoria mostrada pelos Rubenitas e seus companheiros é digna de imitação. Ao mesmo tempo que procuravam honestamente promover a causa da verdadeira religião, eram julgados falsamente e censurados com severidade. Apesar disso, não mostraram ressentimento, escutaram com cortesia e paciência as acusações de seus irmãos, antes de tentar fazer sua defesa, e só depois explicaram claramente seus intuitos e mostraram sua inocência. Assim, o problema que ameaçava trazer consequências tão sérias foi resolvido amigavelmente. Que resumo perfeito de Ellen White em Patriarcas e Profetas, página 451, o texto é maior. E agora sim, o terceiro parágrafo. Mesmo sob falsa acusação, aqueles que têm a razão podem estar calmos e ponderados. O conselho de Ellen White. Você tem razão, está sendo acusado? Mantenha calma. Deus está a par de tudo que é mal compreendido e mal interpretado pelos seres humanos. E podemos com segurança deixar nosso caso em suas mãos. Olha que conselho precioso, que não apareceu nem nos 3 do comentário bíblico, nem nos 6 da lição da quinta-feira. Deixar as questões na mão do Senhor, porque a Ele pertence a vingança, né, irmãos? A Ele pertence a vingança. Às vezes nós queremos também trazer tudo para as nossas mãos e resolver, pôr tudo ali. A Deus pertence a vingança. Se há oportunidade de nos defendermos, aqueles que são impelidos pelo Espírito de Cristo terão a caridade que é paciente e benevolente. Se temos a oportunidade, usemos essa oportunidade com mansidão, com amor, com bondade, sem retribuir a dureza com que estamos sendo acusados. Mas não nos esqueçamos, a vingança pertence ao Senhor. Aqui surgiram 4 perguntas para consideração, eu vou ficar com a 4. Vivemos em uma sociedade com altas exigências em todas as áreas da vida. Como o princípio de fazer tudo como se fosse para o Senhor pode nos tornar mais responsáveis e trazer paz de espírito, referindo-se aos elogios recebidos pelas 2 tribos e meia quando foram despedidos por Josué. Fazer sempre o nosso melhor. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze conforme as tuas forças, diz o livro de Eclesiastes. E desta maneira, estamos encerrando a nossa lição e eu quero convidá-los a uma oração. Senhor Deus, Pai nosso, queremos te agradecer por um estudo tão precioso.
Estudarmos esse capítulo 22 de Josué, do livro de Josué, foi uma bênção. Quantas lições práticas. Que o Senhor nos ajude a ter calma, ponderação, para vivermos em comunidade, que não nos apressemos em julgamentos, muito menos em acusações, e se formos vítimas destes equívocos, que o Senhor nos dê um coração manso para responder com brandura, com amor e evitar assim maiores problemas. Mantém, Senhor, o teu povo unido por fidelidade e por obediência aos teus princípios e ao que nós te pedimos, que abençoes a cada um de nós em nome do Senhor Jesus. Amém. Forte abraço. Até a próxima semana. Que Deus nos abençoe. Amém.